Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, Vini Pato aqui e hoje finalmente saiu a aprovação da sanção da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes. Que dia, o Araday, é sobre isso que eu quero conversar com vocês e também colocar um pouco mais de pimenta nesse cenário geopolítico que vem se tratando entre Estados Unidos e Brasil. Bom, saiu aí a aprovação dessa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, porém o que nós temos que entender é que não foi só para ele. Ontem saiu uma matéria, vou colocar aqui para vocês, mas comentando que o Eduardo Bolsonaro tentaria excluir Gilmar Mendes e o Barroso dessas sanções. A minha pergunta é por quê, em primeiro momento, ouvi alguns analistas comentando que a necessidade disso era para ter ainda uma barganha com esses dois ministros, porém, no meu entendimento, ainda sobrariam 8, são um total de 11 ministros, 3 com sanções e 8 para barganha. No meu entendimento, deveria eliminar esses inimigos da maneira mais rápida, sem clemência e sem misericórdia com eles, como eles não tiveram. Então, no meu entendimento, poderia barganhar com Flávio Dino, Lewandowski, Carmen Lúcia e outros ministros, o Zanin, o próprio Zanin e os demais que ainda estão lá. Eles deveriam conseguir levar as pautas adiante necessárias para que Donald Trump tire determinadas sanções no Brasil. Mas isso não aconteceu. Acho que isso foi um erro do Eduardo, um erro do Paulo Figueiredo, que está junto com ele fazendo todo esse trâmite, né, nos Estados Unidos para tentar levar isso adiante, mas no meu entendimento isso foi um erro porque não deveria ter isso. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o livro 48 Leis do Poder e nele realmente tem uma parte que diz que você deve dar uma saída honrosa ao inimigo. Então, será que essa foi uma saída honrosa e as 48 leis do poder está sendo utilizada por eles? Então, esse entendimento que eu não tive sobre se foi algo correto. Na minha opinião, eles deveriam sim tentar tramitar com isso. Agora tem um outro cenário. Será que eles não tinham esse poder, mas tiveram informações que a sanção seria só para o Alexandre de Moraes? E eles utilizaram disso através da mídia para dizer, olha, estamos tentando aqui fazer a exclusão do Gilmar Mendes e do Barroso para dar uma clemência para eles. Será que foi isso que aconteceu? Será que eles já tinham essa informação? Essa é a grande pergunta aqui e que eu queria tratar aqui com vocês. Outro ponto também muito importante da gente comentar é que realmente, os brasileiros hoje devem ficar preparados, porque essas sanções, apesar de dificultar o acesso dos ministros ao sistema SWIFT de pagamento, ao sistema global de pagamento, utilização de cartão de crédito, pagamentos via banco, então tudo isso ele vai ter uma sanção contra isso, mas isso não vai impedir ele de viver no bem bom, como não aconteceu com Maduro, como não aconteceu com os líderes em Cuba. E nenhum outro país que tenha algum tipo de sanção desta magnitude. Então, o que nós temos que pensar é que eles não vão retroceder. O lema desse canal é não parar, não precipitar e nunca retroceder. É isso que nós fazemos aqui. E eles sabem muito bem que não pode retroceder mais do que qualquer outra pessoa de direita. Então, eles sempre irão dobrar a aposta. Basicamente, no meu entendimento, não tem como o Brasil sair vitorioso neste governo, com este governo sendo instaurado, porque para eles, para quem conhece o socialismo, sabe que não há problema nenhum em quebrar o país. Quebrar o país não vai trazer nenhum malefício para eles, né? É exatamente o que eles querem. Se você conhece, sabe o que é o socialismo / comunismo. Isso é a real intenção por trás de tudo. Então, assim, eles não vão se importar e eles vão dobrar a aposta. Eu acho que eles não vão realmente voltar com relação a Bolsonaro, com relação até mesmo às sanções que serão implementadas aí no dia 1º de agosto. Tudo indica que os Estados Unidos também não vai retroceder. Então, é um conflito que o Brasil vai se colocar muito complicado nos próximos dias / meses. É uma situação complexa,
que não deve se desenrolar simplesmente com essa lei Magnitsky sendo implementada com o Alexandre de Moraes. Também, visto isso, outro ponto muito importante que eu gostaria de comentar aqui com vocês é sobre a democracia. Essa palavra que sempre eles implementam e utilizam para conseguir avançar pautas de esquerda. Vou colocar aqui para vocês um trecho do nosso querido cubano falando sobre a democracia. É um trecho rápido, assistam comigo. Your political philosophy, are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners, or would you... Agora, como a gente viu aí no vídeo, para fazer uma revolução como a de Fidel Castro em Cuba, eles também utilizavam o argumento da democracia, e é isso que sempre foi utilizado em todos os países que atingiram aí sua máxima socialista / comunista. Então, a gente tem que entender que isso é sempre uma pauta para ser avançada contra o povo, contra a população. A democracia nada mais é que um modelo que tende sempre a arrancar do povo toda a sua soberania. Vide que em 4 anos um político não é capaz de fazer nada, a não ser roubar o mais rápido possível para entregar para outra pessoa. Qual o incentivo que ele tem de melhorar o país, sendo que ele vai passar por um governo corrupto na próxima eleição, mesmo que ele fosse um governo bom? Então, basicamente é sobre isso que eu gostaria de ter comentado com vocês. Quero saber a opinião de vocês com relação a essa lei, se realmente isso vai ajudar, se vocês acham que isso vai melhorar. Eu acredito que pelo menos a dificuldade e dar trabalho para ele já é um começo, né? Mas ele vai continuar vivendo a vida da melhor forma possível. Isso não vai interferir nas decisões dele. É um modelo de pensamento que eu sigo, é algo que eu entendo que possa acontecer, pensando até estrategicamente. Agora, o Eduardo Bolsonaro ter pleiteado tirar os dois, para mim foi um grande erro. Para mim deveria ter colocado todo mundo, já ter misericórdia antes de começar o jogo. É uma situação complicada, eu acho que pelo menos deveria avançar com parte desses ministros. Foi um começo, o Aradei, que dia. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixa seu like e comenta aqui o que você acha de toda essa situação, o que você acha disso, se você gostou, se você não gostou, se foi a estratégia correta ou não. Valeu, galera, obrigado e até a próxima.